Quem é o Espírito Santo? Uma força, uma energia, um poder? Ou ele é uma pessoa? Muitas pessoas falam sobre Deus Pai, sobre Jesus, e poucas pessoas falam sobre quem Jesus chamou de um Consolador. E talvez seja por isso que muita gente vive uma vida sem poder, sem intimidade, sem direção. Nesse vídeo eu vou te falar sobre quem é o Espírito Santo, se você não sabe quem é o Espírito Santo, e como conhecê-lo muda totalmente a sua vida com Deus. O maior erro é achar que o Espírito Santo é uma força, um poder, uma energia. Ele é tudo isso, mas ele é muito mais que isso. A Bíblia não apresenta o Espírito Santo como apenas uma força invisível, ou apenas como uma energia, uma força da natureza, ou uma pomba. O Espírito Santo é muito mais do que uma energia, ou do que um ar, ou do que o vento. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele também é uma pessoa individual também na sua essência, além de ser uma pessoa composta na sua pluralidade com Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo é um ser pessoal, um ser que sente, que ouve e que também fala. Ele possui inteligência, ele possui todas as características que Deus possui. Mas ele é o Deus que foi colocado para ser o nosso guia, o nosso consolador, aquele que habita dentro de nós e aquele que revela a vontade de Deus para nós. O Espírito Santo sempre existiu desde o princípio com Deus. O Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas quando Deus, o Pai, falou para que houvesse luz e criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas com os três, Pai, o Filho e o Espírito. Nós vemos a sua atuação em toda a palavra. Muitos homens foram cheios do Espírito, ainda no Antigo Testamento, quando Jesus não havia sido glorificado e não havia dado o Espírito Santo para todo aquele que nele cresce. Então, reis, sacerdotes, profetas eram cheios do Espírito, porque o Espírito Santo já habitava e dava poder a essas pessoas, e não apenas poder espiritual, mas as ungia, que era a forma de Deus falar ali na palavra que eles eram escolhidos e que eles tinham o Espírito de Deus. Eles tinham agora uma natureza divina sobre eles, e esse era o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Davi, quando Davi foi ungido. Samuel foi até a casa de Jessé, não encontrou o rei escolhido. Então, quando Davi se aproxima, ele sabe pelo Espírito que aquele ali é o futuro rei de Israel. Então, ele é ungido pelo Senhor. E tudo ali modifica para Davi. Davi começa a sentir a alegria do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele traz alegria, ele traz fé, ele traz confiança, ele é o próprio Deus dentro de nós. Jesus disse ali em João 16, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Por que era melhor que Jesus fosse, que o Espírito Santo descesse? Jesus estava apenas fisicamente em cada lugar, individualmente. O Espírito Santo não, ele está em todo lugar e ele pode encher qualquer pessoa e através de estar dentro de qualquer pessoa, o próprio Jesus também, glorificado, ele pode estar espiritualmente aonde ele for chamado e também pelo poder do Espírito, porque onde o Espírito Santo está, Jesus está e o Pai está. Agora que eu estou falando aqui dele, eu sinto a presença dele envolver, porque onde ele é chamado, onde falamos sobre ele, a presença dele está conosco. Quando nós nascemos de novo, estou realmente sentindo o Senhor. E o que o Espírito Santo faz na vida do cristão? Ou na vida do não cristão, para ser um cristão? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso está no livro de João. Ele convence dos pecados, das coisas que estão ali encobertas, coisas que ainda não pesam nossa consciência, ou nós não conseguimos simplesmente nos livrar delas. Vícios, mentiras, vaidades e egos inflados, inchados, soberbas, orgulhos, jactâncias, coisas que estão ali debaixo do nosso nariz e nós não estamos percebendo. Ele nos convence para que larguemos este caminho e entremos em um novo caminho. Ele nos leva e nos conduz ao arrependimento. O arrependimento não é gerado por palavras bonitas ou palavras de convencimento, ainda que seja a pessoa mais persuasiva da terra, mas é o Espírito e o poder dele que convence as pessoas. Paulo disse em Coríntios, a minha pregação, a minha mensagem não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Então havia uma demonstração, e essa demonstração era o Espírito Santo e o poder do Espírito. E quais são as coisas que o Espírito Santo nunca faz? Ele nunca contraria a Bíblia. Ele nunca exalta o homem acima de Cristo. Ele revela Cristo. Nunca produz confusão doutrinária. Ele fala uma coisa para um, outra coisa totalmente diferente para o outro. Não. Ah, vocês querem ter relações antes do casamento? Tudo bem, pode fazer. Não. Nunca leva alguém ao orgulho espiritual. Ah, eu jejuei tanto hoje. Esse é o poder do Espírito. Vejam como eu sou espiritual.
E como ter relacionamento com o Espírito Santo? Busque-o através da palavra. Veja os versículos que falem sobre o Espírito Santo, Gênesis capítulo 1. Leia livro de João, fala muito do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos sempre tem a atuação do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 fala muito sobre o Espírito de Deus na vida dos filhos de Deus. Leia sobre isso e descubra como que o Espírito está presente na palavra. Segundo, ore, mas não apenas ore falando como se estivesse falando qualquer coisa. Ore pedindo intimidade com o Espírito Santo e que você o conheça profundamente e pessoalmente. Se você gosta de conteúdos como esse, conteúdos que abordam a vida prática e espiritual com Deus, a vida sobrenatural com Deus, então se inscreve aqui nesse canal, do canal do Eduardo Viegas, como o meu canal, e eu oro para que esse canal possa realmente impactar a sua vida. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essas coisas e assiste esse vídeo aqui que está aparecendo aqui. Esse vídeo pode ajudar muito você.